Irmãos, o pastor tá falando que eu vou, algumas coisas que eu vou falar aqui também. E vamos orar aqui. Eu não vou falar o livro, não. Vamos abrir lá em João 14, versículo 16. Vou orar aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu peço da Tua graça nessa hora, clamo da Tua unção e da Tua misericórdia, Senhor. Pai, vem direcionando esse culto com o Teu poder e a Tua graça, no nome de Jesus. Senhor, que não venha eu falar, Pai, mas que o Senhor possa falar em cada coração. Deus, usa a minha vida nessa hora e eu peço, Pai, fala conosco em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, olha só. Eu já vou ler aqui, mas antes, dá aí, Pedro, Daniel. Dá o seu aí, Sussu. Irmãos, olha só. Todo mundo sabe que isso aqui é um cubo, né? Você acha que o que eu quero trazer para nós é que o que eu vou... Sofia, vem cá. Ó, cada um pega um... Só tem dois, né? Pega um e depois passa pro outro e olha. E olha como é que ele tá. Olha todinho ele. Vai lá. Vai. Isso, pode entregar qualquer um. Entrega aí pro pastor e pro Florisvaldo. Depois eles passam pros próximos. Olha bem esse cubo e vê se você pode entender alguma... Não, olha direito, filho. Vê se Deus pode falar com você aí. Calma. Já passou, repassou, irmão. De repente Deus vai falar com você aí. Calma, desespero. Ô, Glória, tá muito acelerado. Vê se Deus pode falar alguma coisa com você através desse cubo. Observa ele. Isso. Ele tá com frio, Florisvaldo. Ele até desligou o ventilador. Vem aqui pra frente, Florisvaldo, que lá aí não faz vento. Tá olhando? Olhou? Dá aí pra Sueli. Olha bem. Vê se Deus pode falar com você nesse cubo. Vê que... Isso. Daí. Deixa eu mostrar pro Pedro aqui. Depois a Florisvaldo entrega. Que você percebeu no cubo? O que você percebeu? O que você percebeu, pastor, no cubo? Tem um monte de partes misturadas, tem uma certa. Isso. E aí, o que você percebeu? O que você acha que pode entender assim? Isso aqui. Fala aí, Eugênio. Igual o pastor falou, que tem um monte misturado, mas tem uma parte que ela tá... Isso. Isso. Alguém tem alguma opinião diferente? Uma parte está confusa, a outra está... Isso. Estamos chegando, estamos sintonizando. Vai sintonizando. Pode falar, Carol. Peraí, deixa eu ficar. Como se fosse um monte de pessoas Ah. que têm gostos diferentes, em grupos diferentes. Olha que coisa. Mas Eu tem nunca um pensei grupo desse que jeito. tem o mesmo gosto. Olha só que coisa, que coisa interessante. Vai falando. Caramba, Carol. Não sabia que estava escondido tudo isso, não? Vai lá, fala aí, Andréia, por favor. A minha mente não é igual da minha filha, não. É mais evoluída. Que Eu coisa. acho que aqui é tipo... Tem vários lados, né? Vários lados de uma história. Exatamente, também. Vários ângulos. Vários ângulos. Exatamente aí, viu? Você concluiu. Isso, fala, Sueli. Sueli ia falar e vai falar. Um lado estava reto, um estava confuso e o outro tinha um pontinho no meio que transformou numa cruz. Foi isso que eu observei. Tá bom, fala Eu aí. peguei. Isso, fala aí, Pedro. Existem vários caminhos ali, né? Isso, me dá aí, por favor. Irmãos, o que eu quero trazer para nós? Pode segurar isso aí, filha. Pode ficar só um. Cada um vai visualizar uma coisa. Mas o que eu quero trazer para nós é que se nós nos sintonizarmos naquilo que Deus tem para nós, Ele vai falar com você nessa bandeira
ele vai falar com você aqui nessa porta, ele vai falar aqui com você na maçaneta, vai falar comigo no cubo. Comigo, o que Deus falou para mim? Eu observei, e já faz alguns dias que nós compramos isso para os meninos. E eu consegui montar só essa cor. Eu só consigo montar uma cor só. Não consegui montar todas. Mas o que a gente entende? O que Deus falou para mim, porque o tema é esse, né? Que Deus pode falar conosco de várias formas. O que nós precisamos é estar sintonizado em Jesus, que Ele vai falar conosco. Você vai estar no ônibus, Ele vai falar com você. Você vai estar no seu serviço, Ele vai falar com você. Você vai estar em casa deitado, Ele vai falar com você. Mas Ele vai falar comigo. Ele falou assim, para me resolver isso aqui, se eu resolver só esse lado, eu não resolvi os outros. O caminho certo, para me resolver eu vou ter que bagunçar esse aqui, ó, para mim tentar resolver a outra cor. O laranja, o vermelho, o azul, enfim. Então, o que Deus trouxe para mim? Que tem um caminho que a gente vai resolver as coisas, né? Porque o intuito disso aqui é resolver as coisas. Mas tem um jeito que você resolve, que você mexe com todo mundo, mas depois todo mundo fica no lugar certo. Aí eu pensei também que esse aqui, ele falou assim, quando você estiver pensando coletivo, você vai conseguir resolver todos ao mesmo tempo. Você não vê aqueles caras que eles ficam lá mexendo e resolve muito rápido, tem um caminho, né? A gente já viu que tem um caminho para resolver isso aí. Você mexe muitas vezes de um lado, muitas vezes do outro, e a gente vê alguns vídeos, mas tem um caminho. Mas o que Deus me falou foi isso, que quando a gente pensa coletivo, a gente vai mexer com todo mundo, mas vai ficar bom para todo mundo. Cada um vai estar no seu lugar, cada corzinha vai estar no seu lugar. Amém? Então, o que nós precisamos entender? Vamos aqui no versículo 16, João 14, 16. Então, o que eu preciso entender é o quê? Sintonizar na frequência que Jesus está. Assim eu vou ouvir a voz dele falando comigo, você vai ouvir a voz dele falando com você em todos os lugares. Cada um, quando a gente olha para o céu, se você começar a olhar para o céu com a Carol e com a Sofia, cada um vai ver um desenho diferente lá nas nuvens. Porque reflete a idade, né? Eu já vi isso numa imagem, né? Uma imagem, cada um via uma coisa. Cada idade via uma coisa na imagem. Então, se eu tiver sintonizado em Deus, no Espírito Santo, eu vou ouvir a voz dele em cada lugar que eu estiver, em cada situação. Mas eu vou entender que eu não vou eu vou interagir com as pessoas, vou interagir com todo mundo, mas Deus vai falar comigo em cada lugar. No versículo 16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito Santo está conosco para sempre. Eu preciso entender que em todo lugar onde eu estiver, Ele está conosco. Mas eu preciso convidar. Você senta do lado de uma pessoa no ônibus e geralmente a gente evita tocar, né? Por mais que seja, se você evita tocar na outra pessoa evita tocar em você. E dificilmente você vai conversar com aquela pessoa. Cada um tem um jeito, né? Mas a gente evita. Por quê? Porque não conhece. Mas o Espírito Santo está conosco, Ele te conhece. Ele quer que você convide Ele para a sua vida. Ele quer que eu convide Ele para a minha vida, para todos os detalhes, para todas as situações. Olha só, no versículo 17. Estará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais.
mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem? De onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, o que Jesus está falando para mim e para você? Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá. Então, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vereis. Irmãos, Jesus, ele vive em nós. Nós vemos ele na nossa casa, na nossa família. Tem um livramento, tem alguma coisa acontecendo, mas nós vemos a presença de Jesus conosco. Nós vemos a graça de Deus na nossa vida. Agora, o que nós precisamos entender é que eu preciso me sintonizar, você vai se sintonizar na frequência de Jesus, na frequência do Espírito Santo. Muitas vezes, Deus vai falar conosco e nós não vamos entender. Deus vai falar conosco de novo e nós não vamos entender. É porque eu preciso me sintonizar. Eu preciso colocar eu na sintonia que Jesus está, para que eu possa entender. Ah, mas eu não entendo de jeito maneira, não sei como é que é isso. Irmãos, se você se concentrar, ele vai falar com você de maneira que você entenda, de maneira bem clarinha, de maneira objetiva, você vai entender. Você vai sentar num lugar assim, ó, daqui a pouco você está sentadinho assim e está lá parado. Daqui a pouco você olha para lá, olha para cá, nossa, como Deus falou comigo. Poucos segundos. Por quê? Porque ele quer falar conosco. Antigamente, o povo tinha que olhar para fora. Hoje nós olhamos para dentro, porque o Espírito Santo habita em nós. Tem coisa que nós vamos resolver só estando em silêncio. O que Jesus falou? Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador. Consolador igual, mesma capacidade, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. O Espírito Santo está habitando comigo e com você. Jesus falou assim, ó, guarda a minha palavra, ama a minha palavra, que eu vou te amar, e meu Pai te amará, e nós vamos fazer morada na sua vida. Irmãos, olha só, muitas vezes, no 26 fala que o Espírito Santo vai nos ensinar, vai nos direcionar, vai nos mostrar todas as coisas, mas vai acontecer através da palavra. Existe outros caminhos que ele pode falar com você? Claro que existe. Nós não podemos inutilizar os outros caminhos, mas por influência da nossa carne, da situação à nossa volta, nós nos baseamos pela palavra. Às vezes tem uma situação para acontecer, nós não sabemos, mas o Espírito Santo está ali querendo falar comigo e com você em alguma situação. Ele mostra alguma coisa, você olha, você fala assim, Jesus. Então eu preciso pensar coletivo para resolver isso aqui. Porque todo mundo vai... Você começa a mexer aqui, a gente tira um do lugar, e aí você fala assim, eu tirei esse do lugar. E agora, como é que volta para cá? E aí você vai mexendo, né, até conseguindo. Só que o que Deus quer falar comigo? Quer falar com você? Ele vai falar. Ele vai te dar direção. Por quê? Porque ele já está conosco. O Espírito Santo está com você. Você vai perguntar algo para Deus, o Espírito Santo vai te falar na hora. Lá na frente, aqui na igreja, outra pessoa vai vir e vai confirmar aquilo que ele te falou. Mas ele sempre está conosco. Então eu preciso recorrer a ele. Olha só. Atos 16, 6.
Passagem lá do Paulo lá. Ó, no versículo 6, diz assim. E aqui a gente vai falar de várias coisas, tá? Que Deus vai falando conosco. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram em Mícia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mícia, desceram em Troude. Versículo 9. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Irmão, olha só, essa passagem aqui é bem interessante. Como que eu creio que esse impedimento, para a gente trazer para a nossa vida física, o Espírito Santo está impedindo Paulo de anunciar na Ásia. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram em Mícia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Irmãos, olha só. O que poderia estar acontecendo? Vamos supor que poderia estar um vento muito forte, uma tempestade, e eles remavam para o outro lado, e o barco ia para o outro, e não conseguia. Não, vamos para a Bitínia. E não dava de jeito nenhum. Tinha vários impedimentos acontecendo. O que eu e você precisamos entender? O Espírito Santo vai falar comigo e com você de maneira clara, do jeito que você entende. Mas, como é que estava acontecendo aqui? Pelo Paulo, passar por vários desafios, ele não estava importando se ia morrer, se ia apanhar, ele foi tentando ir para o outro lado, e o Espírito Santo impedindo. Até que de noite Deus falou com ele de uma maneira que ele entendeu. Deu um sonho lá para ele. Deus pode falar com você em sonho? Claro que pode falar. Mas eu preciso tomar muito cuidado com a nossa carne, até com a alimentação, isso influencia. Mas Deus pode falar, e ele falou com várias pessoas aqui, deu direção, mas o que nós precisamos entender? Ele vai falar com você. Vai surgir situações que você vai falar assim, meu, que impedimento é esse? Agora, o que eu preciso entender? Tem impedimento que é de Deus, tem impedimento que é do diabo. Por quê? Porque nós lutamos não contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades. Então, experiência pessoal. Eu estava no projeto, fazendo uma coisa. Eu falei, Jesus, Senhor, será que eu estou insistindo naquilo que o Senhor não tem para mim? Será que eu estou insistindo em algo? Mas Deus tinha falado comigo uma vez. E eu segurei, falou só uma vez só. E eu segurei aquilo, né? Eu segurei aquilo, ele falou comigo uma vez só e eu segurei. E aí eu falei, Jesus, o que está acontecendo, Senhor? Deus, se o Senhor mudou alguma coisa, me direciona. Aí eu acabava de orar, eu acabava de falar assim com Deus, aí Deus dava um sinal. O sinal que ele me dava era sempre que aumentava uma criança. Eu falava assim, Deus, acho que isso não é para mim não, eu vou fazer outra coisa, Senhor. Aí Deus ia lá e alguém me ligava, ó, fulano, o senhor leva minha criança? Leva. E aí eu fui entendendo que eu estava no caminho, mas tinha resistência maligna, resistência das situações, do próprio andar das coisas, porque tem gente que vive essas coisas porque já passou por isso e vai viver. Então eu entendi, eu falava assim, não, Deus, então peraí, então surgiu isso, então Deus não está. E eu ia orando, até que as barreiras foram quebradas. Então, o que nós precisamos fazer? Ficar sintonizado na frequência de Jesus. Sintoniza na frequência de Jesus, que ele vai falar com você e você vai enxergar de maneira clara o que você tem que fazer. O Paulo, estamos indo para a Frígia, província da Galácia. Não, o Espírito Santo impediu. Agora eu tentei ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não me permitiu. Daqui a pouco
eu vou falar com o Paulo, porque ele tá determinado a fazer aquilo. Eu preciso falar com ele de outro jeito. Deus vai falar. O que eu não posso ficar é em cima do muro. Eu me converti com essa pregação, né, sobre o morno, né? O morno vai ser vomitado. E eu fui ver e eu vi uma explicação sobre a cidade lá, foi bem interessante. Uma água da cidade era fria, a outra água era quente. Tinha uma cidade que passava no meio. Aí a água não ficava nem quente nem fria, ficava morna. E era a frequência daquela cidade. Irmãos, presta atenção, sintoniza na frequência de Jesus, coloca no canal de Jesus que ele vai falar com você e você vai entender o que você tem que fazer em cada área da sua vida. Ele vai dar direção. Paulo estava aqui, por que ele estava insistindo? Eu preciso pregar a palavra de Deus, eu preciso ir, não, vamos dar um jeito. Quebrou, vamos supor, às vezes a gente para num lugar e fala assim, Jesus Cristo, por que aconteceu isso? Parei, aconteceu isso. Mas Jesus vai dar direção. Eu preciso me sintonizar no canal de Jesus, porque senão eu não vou entender o que está acontecendo. Só uma citação, não precisa tirar não, Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo. Vai lá, Pedro. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformar-vos. Não é Deus que vai transformar eu. É eu que vou me transformar. Eu não vou aceitar aquilo que está acontecendo pela renovação do vosso entendimento. Qual o meu entendimento? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então tem uma vontade de Deus para mim e para você que é boa, perfeita e agradável. Mas eu não posso me conformar. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformar-vos. A transformação vai vir pela nós. É nós que vamos nos transformar. Não é Deus que vai nos transformar. Deus vai nos transformar o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Mas tem coisa que eu tenho que buscar a transformação, a mudança. Senão eu vou continuar me comparando com o mundo. E o que o mundo vai falar? Não, isso é assim mesmo. Acontece com todo mundo. Isso é assim. Não, fulano, para com isso. Isso aí acontece com todo mundo. Deixa disso. Não, mas procura se transformar pela renovação do vosso entendimento. Da onde vem o nosso entendimento? Da palavra de Deus, da direção de Deus. Você quer ver uma situação aqui? Jonas capítulo 1, versículo 1. Jonas está pertinho aí de Mateus. Volta aí um pouquinho. Jonas capítulo 1, versículo 1. Então veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas levantou-se para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então, vamos parar aqui. Irmãos, olha só. Deus falou de maneira clara. O protagonista daqui é o Jonas, mas não vamos usar ele como protagonista por enquanto. Já a gente vai usar ele, mas Deus mandou a palavra para Jonas. Ele foi para outro lugar. Ele foi para o lado, ele foi para o lado oposto. Deus falou assim: fulano, Jonas, vai lá, prega para os ninivitas, a malícia deles subiu, vai lá e prega para eles. Depois a gente vai ver que Deus dá a boboreira e um monte de coisa aqui. Não vamos chegar nessa parte aqui, vamos ficar só aqui. Então, ele foi para o lado contrário, achando que Deus não ia querer nada com ele mais. Não ia resolver a história. Irmãos, olha só.
Então a gente já conhece essa parte. Aí aqui, a gente já sabia que a culpa, eu e você já sabemos, o Jonas já sabia, por que que o barco estava quase quebrando. Por que que o navio estava quase quebrando? Porque Deus falou assim, Jonas, vai lá para Nínive, prega lá. Aí o que que ele fez? Foi para Tarsis, entrou no navio, aí uma tempestade, um vento. Irmãos, já chegou em situação que você percebeu, você falou assim, meu Deus do céu, eu peguei o vento lá que estava quieto e transformei numa tempestade na minha vida? Eu já passei por isso já. Tem situação que você fala assim, Jesus, para que eu fui fazer isso, Senhor? Aí o único jeito é jogar eu no mar, jogar você no mar, para que Deus pegue a gente na baleia e dê tudo certo. O que acontece aqui? Vamos aqui, eu vou ler só o versículo 7, e depois a gente pula para o 11, tá? E diziam cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Primeiro, o capitão vai lá e fala assim, ô Jonas, acorda meu, o barco tá quase arrebentando aqui, você tá dormindo aí, ô dormente, né? Dorminhoco, você tá dormindo aí, o barco tá quase arrebentando. Aí eles lançaram sorte. Irmãos, por que eu vou falar de sorte aqui? Lançaram sorte. O sacerdote tinha 12 pedras. E eles usavam aquelas pedrinhas para lançar sorte e ver quem caía. Irmão, aqui nessa ocasião, até o Novo Testamento, até a parte lá do Matias, lá, no lugar do Judas, ele respondia por sorte. Passou em diante, o Espírito Santo começou a atuar e ele fala conosco através do Espírito Santo. Mas eles lançaram sorte aqui e a sorte caiu sobre o Jonas. O que era a sorte? Eu não sei como que eles faziam, não achei uma explicação clara sobre isso, mas era como se fosse um dado. Caiu, esse número é seu. É mais ou menos isso. Lançavam sorte ali. E Deus respondia por esse caminho. Tá? Então Deus dava permissão, respondia por esse caminho. Porque esses caras aqui nem crentes são. Mas Deus respondia por aquilo. Então, quando caiu sobre eles, ele falou assim, não, eu sou hebreu e tal, e contou a história dele, e falou tudo o que estava acontecendo. Irmãos, olha só, esse pessoal aqui, eles não eram crentes, eu quero falar sobre eles. Eles não eram cristãos, mas sabia que aquele vento tinha alguma coisa de errada naquele vento, não era uma tempestade qualquer. Não era uma situação qualquer. Aí surgem situações na minha e na sua vida, nós não perguntamos para o Espírito Santo, não nos relacionamos com ele. Por que está acontecendo isso? Não entramos na sintonia dele. Esse pessoal aqui, eles lançaram sorte. Eles não eram crentes, mas Deus, nessa ocasião, agia dessa maneira. Tanto que agia nos sacrifícios dos bois, dos pombos, até que chegou Jesus e a coisa foi mudando. Irmãos, eles entendiam que estava acontecendo alguma coisa, que não estava, tinha alguma coisa na atmosfera que estava errada. Eles não sabiam se era Deus, se era o diabo, quem que era, mas eles entendiam que tinha alguma coisa errada. Jogaram a fazenda, jogaram tudo fora, e nada, e a tempestade piorava mais ainda. Chama lá aquele cara que está dormindo lá, então o cara dormindo lá embaixo. Sei o que está acontecendo, para que a gente deu carona para ele? Para que a gente vendeu a passagem para ele? Cuidado com para quem você vende passagem. Às vezes, irmão, nós queremos fazer bondade para quem não quer, para quem Deus não quer dar a bondade naquela ocasião. Deus quer tratar de outro jeito. Aí eu trago o vendaval para dentro de casa, para dentro das minhas situações, dos meus planos. Cuidado, deixa Deus falar, sintoniza na mesma frequência que Jesus, que Ele vai te dar direção, amizade, situações que nós vamos resolver. O que eles fizeram? Lançaram sorte. Lançou sorte, a sorte caiu sobre o Jonas.
Deus vai falar. Ele não falou que habita conosco e está em vós, vai nos dar a direção. Então eu preciso, se ele habita em mim, então para onde que eu tenho que olhar? Jesus? Me dá a direção, Espírito Santo, fala, e ficar observando que ele vai falar. Aí no versículo 11 disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. E ele lhe disse, olha só, os caras estavam tão temente a Deus, que eles até se converteram aqui. Eles se converteram. Eles estavam tão temente a Deus, que ele falou, meu, o que a gente vai fazer com você? O que a gente pode fazer com você? Eles não queriam saber se eles iam tratar o Jonas bem, se eles iam dar um banquete para o Jonas, eles queriam que aquilo se resolvesse. Então, eles não falaram assim, ô Jonas, o que a gente faz com você então? Eles não iam jogar ele no mar, porque a gente vai ver aqui que eles estão tementes por aquilo. Irmão, tem gente que não é crente, que não está servindo a Deus, mas a pessoa fala assim, meu, tem alguma coisa errada. Eu já contei aqui, mas tinha um amigo na gráfica, não era nem amigo, era colega lá do serviço. Ele contava que ele tinha alguma divergência lá, briga feia, no quintal dele. Morava um perto do outro, né? Então, geralmente, tem umas tendências. Mas ele falou assim, que ele percebia que aquilo era alguma coisa maligna. Ele não era crente. Não sei se converteu, mas ele não era crente. Mas ele chegou e ele falava que toda vez que brigava ele com a esposa lá, com mais pessoas do quintal, ele olhava para algo que ele ganhou no casamento dele. Irmão, ele falou que deu uma doida nele um dia, no dia da briga. Ele olhou para aquilo, toda vez que ele brigava, ele olhava para aquilo, dava uma sensação e ele olhava para aquilo. Ele falou que foi lá no meio do quintal e quebrou. Falou que depois daquele dia parou as brigas. Parou. Irmão, obviamente que, né, se ele tivesse o conhecimento de orar e consagrar aquilo, o mal ia embora. A situação contrária ia ser quebrada. Mas o caminho que ele teve foi isso. Ele percebeu não ter alguma coisa errada. Não, essa briga aí não era crente. Mas Deus tem misericórdia. Ele fala, não, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está batendo. Irmão, tem coisa que não bate na nossa vida. Pergunta para o Espírito Santo, se relaciona com Ele. Ele habita em nós, está conosco. Aí ele fala assim, ó, e entrando os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se embravecia cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disse, Senhor, no versículo 12, e ele disse, eu não li o versículo 12, e ele disse, levantai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Tem situação que vem por causa de uma coisa, de situação, por que está vindo esse vendaval, essa coisa? Aconteceu por algum motivo. O Jonas falou, não, joga eu no mar que vai parar esse negócio. Ele ficou tão temente naquela situação, ele falou, meu, a culpa é minha, eu vou matar gente que não tem nada a ver aqui. E aí o pessoal joga ele no mar. Então clamaram ao Senhor, dizendo, Senhor, nós jogamos, não pereça nós por causa da vida deste homem. Olha só, olha como que eles tentam resolver. Eles estão falando com Deus, ó. E não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como que te aprove. Levantaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar da fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com um grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor o grande, aí o peixe pega o Jonas. Irmão, olha só, eles começaram a falar com Deus, e o mar não parava, eles queriam alguma solução. Só resolveu quando tirou o Jonas de dentro do barco. O que nós precisamos entender que eles passaram aqui? Eles não eram crentes, mas perceberam. Às vezes a gente não está sintonizado naquilo que Deus está falando, porque eu preciso não vos conformar com o mundo. Eu preciso entender que o Espírito Santo habita em mim, ele vai falar comigo, vai usar um caminho, vai nos dar uma direção para nos abençoar, para mudar a história.
Mas o que eu preciso fazer? Tirar o Jonas. Eu preciso ouvir o que o Espírito Santo está falando. O que ele está falando para tirar o Jonas? Traz o Jonas? Não dá, nem vende a passagem para ele. Mas eu preciso entender. Não vai para Bitínia. Não vai lá para a Ásia. Vem para o outro lado. Ah, Deus, o homem falou que está pedindo ajuda aqui. Deus dá um sonho para ele. Então vamos para lá. Foi para o outro lado. Mas deixa o Espírito Santo te direcionar, ele habita em você. Eu preciso de uma direção. Nossa, eu preciso de uma... Fala com ele. Deus vai falar com você e ele vai usar alguém para confirmar aquilo que ele falou com você. Mas primeiro ele vai falar com você. Eis que ele habitará em vós. O Espírito Santo habita em nós. Ele faz morada na nossa vida. Nós guardamos a palavra. Nós não guardamos tudo, não. Ele ajuda as nossas fraquezas. Ele está conosco. Ele habita em nós. Depende dele. Entra na sintonia de Jesus que você vai entender o que está acontecendo. Tudo vai começar isso. Quer prosperidade? Gênesis 30, versículo 37. Gênesis, vamos acabar aqui. Então, para ser completa, tá? Gênesis. Eu não vou ler tudo não, que é grande essa passagem. Eu vou... Gênesis 30, versículo 37. A gente vai se atentar aqui. Ó. Então, tomou Jacó... Vamos lá no 36. Só no 36. Ó. Peraí. Isso. 3 caminhos... Peraí. Eu vou falar aqui... Não, Pedro. Pode deixar lá no 37. Eu vou falar aqui... Jacó faz um acordo com Labão. Ó. Labão. As ovelhinhas... Os cabritos que for malhado vai ser meu. E os que for limpinho é seu. E ele pega e separa todo o rebanho. 3 dias de viagem. Separa os rebanhos. Aí os filhos de Labão fica lá cuidando lá do outro lado. E Jacó fica cuidando do rebanho aqui. Aí Deus dá uma direção para ele. Ele corta umas varinhas. Lá, todas listradas. E coloca lá. Toda vez que o animalzinho vai conceber, ele gera a ovelhinha malhada. Foi assim que Deus usou para abençoar a vida de Jacó. Irmão, segue a estratégia que Deus vai te dar. Eu vou ler no versículo 10, no 31:10. Gênesis 31 no versículo 10. Está do lado aí. Porque aqui... ele vai explicar o que ele fez e aqui fala de novo, porque aqui dá com clareza. Assim, no versículo 8, quando ele dizia, assim os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia, assim os listrados serão os teus salários, então todos o rebanho dava listrado. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, em sonho, Jacó. E eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobriam o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde tem feitos o voto. Levanta-te agora e sai desta terra e torna a terra da tua parentela. Irmão, olha só. Ele colocou as varinhas lá. Essa passagem aqui, ela é uma passagem que Deus colocou para mostrar a grandeza dele. Porque em todo estudo que eu estudei, procurando sobre as varinhas, não tem algo que fizesse com que mudasse a cor. Fala que ele coloca lá as varinhas de álamo, de aveleira, de castanheira, e põe lá.
fala que podia fortalecer, dar animais mais saudáveis, mais puros, mas não tem nem coisa que fala assim, ó, isso aqui foi uma estratégia, não, faz isso hoje que você vai ter animal lá listradinho. Não tem. Deus abençoou a vida de Jacó. E toda vez que nós seguimos a direção que o Espírito Santo está falando, Deus falou para ele, Deus deu a direção para ele. Ele pegou e colocou as varinhas lá. E o animal ia beber a água e olhava para a varinha. Mas aquilo foi um sinal da obediência que ele tinha a Deus. Porque você vê que o anjo está falando assim, ó, eu vi o que o Labão estava fazendo com você, por isso eu te abençoei. Por isso que quando nascia o bode lá de outra cor, ele mudava a questão, eu fazia dar de outra cor para te abençoar. Então isso aqui foi exclusivamente a bênção de Deus. O caminho que Deus usou, teve gente que falou, ó, na genética dos animais poderia ter um listrado lá e um monte de coisa, mas sempre estava mudando a cor. Ele ouviu a direção de Deus e teve prosperidade. O que Deus quer fazer comigo e com você? Trazer prosperidade. Aleluia. Claro que a prosperidade tem objetivo na nossa vida, tem direção, Deus vai dar direção para o que deve ser feito. Mas ele abençoou por quê? Porque ele fez o que Deus mandou. Obedece Deus que ele vai trazer prosperidade. Outra pessoa que Deus falou foi José. José era um homem justo, mas tentava deixar Maria secretamente. Ele não falou para ninguém o que ele ia fazer, mas Deus foi lá e falou com ele. O anjo falou, não deixa ela não, que o que está nela é do Espírito. Irmãos, tem coisa que você não vai entender, e eu não vou entender, porque é do Espírito. O que está sendo gerado é do Espírito. Então o que eu preciso fazer? Me sintonizar naquilo que Deus tem para nós. Essa passagem do José está lá em Mateus 1,18 até o 21. Irmãos, aí o anjo fala para ela assim, o que tá em você, o que está na Maria, é gerado do Espírito. Tem coisa que está em você, está em mim, que é gerado do Espírito. Sintoniza que você vai entender a direção que ele vai te dar. É uma direção para você não sair da onde você está. Não, eu estou indo para Bitínia. Está num caminho e Deus quer que você vá para outro. Muda o caminho. Deus te deu uma direção e eu vou para a direção contrária. Deus vai nos pegar e colocar nos caminhos. Gera consequência. A atitude que nós tomamos gera consequência. Até aqueles homens que não eram cristãos fizeram alguma coisa ali para tentar descobrir o que estava acontecendo, para tentar entender. E Deus quer nos abençoar, mas eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo, que ele vai dar uma direção para você de prosperidade. Não, peraí. Faz tal coisa que você vai prosperar. Coloca lá as varinhas e eu vou fazer um milagre aqui. Meu irmão, foi a mesma coisa que Moisés fez. Moisés colocou, é que vem antes, né? Ele vem antes do Moisés. Moisés vem depois aqui. Mas ele colocou as varinhas lá. Moisés colocou a vara, Deus abriu o mar. Irmão, obedece a Deus. Nós ouvimos na oferta que o Saul tomou uma atitude diferente daquilo que Deus tinha para a vida dele. E aquilo foi uma confirmação do ministério dele. Ele continuou exercendo a parte do cargo lá, como rei. Mas a presença já tinha ido embora. Eu preciso entender que ele está comigo, ele habita em mim, ele habita em você e vai te dar direção em nome de Jesus. Amém?